Hoje eu vou lhes falar sobre os sumérios, que representam, na minha opinião, o emergir da humanidade. Os sumérios, segundo uma das tradições existentes mais antigas, podem ser considerados uma das civilizações mais antigas do nosso mundo, no aspecto tanto geográfico quanto civilizatório, ocidental. Eis que, em contraponto, temos os aborígenes australianos, que datam de 75 mil anos. Vejam, 75 mil anos. Antes deles, dos sumérios, as terras situadas entre os rios Tigre e Eufrates foram ocupadas por um lapso pequeno de tempo pelos ubaldianos, cerca de 4 mil anos antes de Cristo, sendo apontados como os proto-eufratianos. A região que habitavam era pantanosa e eles a tornaram agricultáveis através de diques, de um comércio incipiente, mas já iniciado, via tecelagem e peças em couro, e mesmo a cerâmica e alguma metalurgia com os metais extraídos das montanhas próximas. Ainda que haja uma teoria a respeito, dizendo que os ubaldianos se originaram de um povo caçador-coletor que vivia na região naqueles tempos, prevalece a primeira teoria. Ou seja, disputas acadêmicas que, ao fim e ao cabo, só se amontanham ao longo do tempo, da história, enfim. Mas por que tratar de fatos tão antiquíssimos? Ora, somos hoje simplesmente o que fomos no passado, com as mesmas vicissitudes, com os mesmos anseios, com as mesmas preocupações, com os mesmos temores, esperanças e até desejo de sermos felizes, talvez com outras roupagens físicas e emocionais, mais suaves, mais glamourosas, mais sofisticadas, mas, ao fim e ao cabo, continuamos os mesmos seres frágeis e dependentes de então. Talvez tenhamos desenvolvido algumas armaduras de proteção mais eficientes e muito mais difíceis de serem reconhecidas, detectadas e, consequentemente, superadas. Contudo, diante de uma autoconsciência apurada, nos defrontamos inequivocamente com os sumérios de então. E por que essas máscaras todas, gente? Por quê? Porque a razão é que as civilizações amadureceram, deixando de lado, contudo, o mais importante, no meu entender, que é a grande asa da bondade, do amor ao próximo, da compreensão e da sã moralidade. Mudaram as aparências, todas transitórias, todas fugidias, todas efêmeras, porque, na verdade, o nosso hoje é o futuro de ontem. E o nosso hoje é o passado de amanhã. E jamais conseguiremos sair dessa tríade do destino. Jamais. Assim, a humanidade, do Paleolítico ao Neolítico e de todas as outras denominações históricas, morfológicas, sempre sentiram uma necessidade de crerem em algo, de adorarem algo, por se sentirem, no mais profundo dos seus âmagos, que além deles existia algo ou alguém. Dessa forma, ajuntaram-se em comunidades, em clãs, em tribos, formaram agrupamentos e, a partir de sempre, surgiram as rusgas, as conquistas por melhores terras, por mais terras essas mais fartas, por alianças políticas, por casamentos interesseiros, com maior abundância de água e também, lógico, o meu Deus é melhor do que o seu, e a partir de então é ou não é? Não é o que vemos até hoje?
O meu Deus é melhor do que o seu. Sempre foi. Assim, os ubaidianos foram conquistados pelos sumérios, que por sua vez foram conquistados pelos babilônios, que por sua vez foram conquistados pelos acadianos, numa sucessão imensa de conquistas, de acomodações culturais, étnicas, sociais, religiosas e de todas as outras modalidades de convivências possíveis. E onde entra o sumério de fato, nesse suceder imenso e contínuo de interações populacionais? Já entraram e permaneceram em todos os demais povos que ocuparam a mesma região, numa simbiose que atravessa os tempos e nos chega até hoje. Aos sumérios, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, estabelecidos naquela região, é acreditada a invenção da escrita, aquela que a gente conhece normalmente por aí, a cuneiforme, que expunha ideias e objetos em placas de argila. Tornaram-se hábeis construtores e, sabendo da necessidade de terem uma alimentação permanente de grãos, construíram diques, sistemas de irrigação e preparação do solo, além de uma das mais importantes invenções do mundo. Inventaram a roda. A roda, gente. Eram politeístas na sua essência, resultado, como já falei, das inúmeras ocupações das terras que então ocupavam, crendo essencialmente nos aspectos da natureza, tal como os raios, os trovões, o sol ardente, a lua cálida, o que os fazia ora tristes, ora alegres, ora enraivecidos, ou então até mesmo dóceis. Pensemos agora na nossa realidade espiritual. Somos monoteístas verdadeiramente? Havemos de considerar, primeiramente, a origem abrâmica de Abrão, de todas aquelas que assim se consideram: judaísmo, cristianismo e islamismo. Contudo, a realidade concreta realmente destoa dessa radicalidade. Para falarmos mais particularmente na qual é mais próximo o nosso cristianismo, existe Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, do Rosário dos Navegantes e tantos santos como São João, São Jorge, Santo Agostinho, São Judas Tadeu e por aí afora. Por quê? Não serão deuses, deusas menores, ou apenas imagens que apresentam ou suportam as características da população local, com as suas penas aflitivas, com seus desejos de cura, com as suas lágrimas, com as suas tristezas, com a sua paz, com o seu desejo de saúde. Para mero exemplo, tinham os sumérios 4 divindades principais, que eram An, deus do céu, Ki, deusa da terra, Enlil, deus do ar, e Enki, deus da água. Assim, mais tarde, vamos encontrar nos pré-socráticos, séculos V, IV a.C., os mesmos princípios do céu, que eram o fogo, os trovões, da terra, da água e do ar, que eram considerados os 4 componentes mais importantes do universo. Por outro lado, os sumérios, tais como nós atualmente, eram preocupados com a educação, ministrada basicamente nas edubas, tendo seu foco principal nos filhos da elite, diferente de hoje, não, gente? E apesar da sofisticação do sistema educacional sumério, a alfabetização permaneceu um privilégio da classe governante, que administrava, sublinhando seu papel na manutenção das capacidades administrativas essenciais para a gestão das cidades-estados sumérios, sendo comandadas por reis sacerdotes, não havendo, portanto, um poder central estabelecido. Ou seja, repito,
Mais uma vez, nada no mundo se cria, tudo se copia, com versões as mais díspares possíveis, mas unicamente nos pondo a nossa realidade humana. Em suma, por favor, tenhamos paz nos nossos corações, hoje e sempre. E até semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja.